Meus caros amigos e amigas, estudar as cartas de Paulo, de acordo com a ótica do Espiritismo, sob a análise do filósofo essencial do Espiritismo, o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é quase que para nós um dever, além de ser um enorme prazer. Porque o apóstolo Paulo é para nós espíritas uma grande inspiração que envolve força, fé, coragem, determinação, a capacidade de perdoar e perdoar-se. Portanto, sendo o apóstolo Paulo para nós um ícone de tudo que um espírita reencarnado em um mundo de expiações e provas, tendo muita coisa para poder resolver na vida, muitas transformações a serem efetivadas, na busca de se tornar um discípulo do Divino Mestre Jesus, temos o apóstolo Paulo como um grande exemplo e um chamado para ser aquilo que ele foi, para nos tornarmos iguais a ele. Paulo, além de não ter nascido Paulo, ele nasceu Saulo. Ele não nasceu discípulo de Jesus. Pelo contrário, era o príncipe dos sacerdotes, o que significa que muito provavelmente ele seria no futuro o sumo sacerdote do templo. Havia sido educado para isso. E como defensor intransigente da lei de Moisés, ele se achava no direito de perseguir e destruir qualquer ideia que de alguma forma se contrapusesse aos ensinamentos de Moisés. E isto foi levado tão a sério por ele que se tornou um verdadeiro fanático, com disposição de matar. E foi o que aconteceu com Saulo. Ele se torna o grande perseguidor das ideias de Jesus. Naquela visão de que era necessário, além de matar os seguidores do Divino Mestre Jesus, era preciso matar a ideia do Divino Mestre Jesus, para que o Evangelho desaparecesse da face da terra. E assim ele fez. E ele, a partir daí, desenvolveu um grande movimento de perseguição, visando a destruição de tudo que dizia respeito aos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. E em busca da concretização dessa sua ideia, a polícia judaica liderada por Saulo invadia as igrejas, os locais de reunião, espancavam os seguidores, aprisionavam, torturavam. E seguindo a linha desta busca de destruição, ele chega num jovem pregador chamado Estevão. Era um rapaz que ensinava com muita clareza os ensinamentos de Jesus. E havia reunido em torno dele muitos seguidores, que compartilhavam as suas ideias. E sob o comando de Saulo, Estevão é aprisionado e condenado a morrer por apedrejamento. E Saulo, ainda com sangue nos olhos, imediatamente reúne uma expedição para ir até a cidade próxima, que era a cidade de Damasco, para aprisionar e matar um outro seguidor de Jesus que morava naquela cidade. Este seguidor tinha por nome Ananias. Mas durante o trajeto, Saulo encontra com Jesus, que aparece para ele. Jesus usa a mediunidade de Paulo para mostrar-se para ele. Foi um processo de clarividência. Tanto é que somente Saulo viu Jesus. E ele estava envolvido em uma luz tão forte que cegou temporariamente Saulo. E diante daquela visão, sob o domínio da força espiritual do Divino Mestre, ele cai por terra e só pergunta para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Sendo aí um dos primeiros exemplos para nós, habitantes de um planeta de expiação e provas, da nossa capacidade de reconduzir nossos caminhos. Mesmo diante dos crimes mais escabrosos, podermos refazer nossa jornada
E se quisermos, com força, coragem, fé e determinação, poderemos nos transportar para uma outra vida, nos tornar os verdadeiros discípulos de uma causa muito mais profunda, muito mais harmoniosa, muito mais libertadora do que a cruz da ignorância que até então carregamos conosco. Este nosso estudo sobre as cartas de Paulo, nós vamos nos apoiar na análise de Emmanuel, o filósofo essencial do Espiritismo. Não vamos nos ater aqui a nenhuma discussão desnecessária, mas a uma análise das cartas de Paulo que visam única e exclusivamente nos encaminhar para a conquista do amor e da sabedoria. Este é o nosso objetivo. Não temos a intenção de ter discussões estéreis, inúteis, que a nada conduzem. Porque a análise de Emmanuel, ela nos leva, nos conduz sempre para o desenvolvimento de nossa espiritualidade. Aquela espiritualidade que envolve toda a humanidade, que é a busca do processo de autoiluminação. A carta de Paulo aos Romanos, geralmente referida apenas como Romanos, é o 6º livro do Novo Testamento. Os estudiosos da Bíblia concordam que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo aos romanos para explicar como a salvação é oferecida por meio do Evangelho de Jesus. É a primeira e a mais longa das cartas de Paulo. A maioria dos estudiosos propõe que a carta foi escrita em algum momento entre os anos 55 e 58 da era cristã. Durante 10 anos antes de escrever a carta, aproximadamente entre os anos 47 e 57 depois de Jesus, Paulo tinha viajado ao redor do mar Egeu evangelizando. Igrejas foram implantadas nas províncias romanas da Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo, considerando a sua tarefa concluída, queria pregar o evangelho em Roma, que era uma de suas maiores ambições. A carta de Paulo aos Romanos prepara a comunidade de Roma e dá motivos para sua visita. E para nós espíritas, as cartas de Paulo são sumamente importantes para nossa autocompreensão, para nossa evolução espiritual, porque sem a força, a coragem, a determinação de Paulo, nós demoramos demais para conquistar a nossa plena libertação deste mundo de expiações e provas. Este é o nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo a estes estudos e até o nosso próximo vídeo.